Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. E agora recebendo aqui Evandro Banzato, obrigado pela disponibilidade e a agenda, né? Sei do desafio que é organizar um tempo ali para ter esse tipo de bate-papo, essa troca. Evandro é secretário de desenvolvimento aqui da cidade de Santo André. Prazer ter você aqui nessa cadeira para falar do que a gente vive na prática ali, que é inovação, tecnologia, essa questão de ecossistema e ambiente. Se Legal. apresenta aí para nossa audiência aqui do STEC Podcast e fala um pouquinho da sua bagagem, da sua trajetória, antes da gente entrar no nosso bate-papo de fato. Legal, Iago. Obrigado a todos que acompanham aqui o canal da STEC. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do que tem sido essa experiência, né? Como você bem colocou, estou aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos aqui na cidade de Santo André, já desde 2017, já longos 9 anos. Coisa rara aqui no Brasil, a gente vê um secretário por tanto tempo dentro da mesma pasta, mas vai ser bacana porque dentro desse nosso bate-papo aqui, acho que dá para contar um pouco da importância desses 9 anos, né, que nos permitiu traçar aí um planejamento e ações aí de curto, médio e longo prazo e tantas coisas que a gente tem entregue aí, acho que vamos bater um bom papo aí ao longo dessa próxima hora. Hein? Legal, obrigado. Mais uma vez, prazer ter você aqui, né? A gente tem acompanhado de perto as ações, a gente já esteve lá no Parque Tecnológico, viu aquela estrutura ali magnífica, né? Vai ser Sim. pauta aqui do nosso bate-papo. Legal. Só que para chegar num projeto daquele, né? São anos de caminhada, a gente sabe os desafios, né? Eu gostaria de entender como que foi essa jornada de trazer à tona, de fato, aquele projeto, né? E hoje a gente Legal. está com esse ambiente, esse espaço para a gente, que é empresa de tecnologia, a gente que é entusiasta em inovação, fazer acontecer, ter isso aqui próximo, né? Não precisar Legal. se deslocar para outra cidade Perfeito. ou para um lugar mais distante, a gente tem um centro de referência aqui, né? Como que foi esse desafio? Legal. Iago, você que esteve lá no parque, não sei se você, acho que com certeza reparou, a gente tem algumas salas de reunião e em cada uma delas tem frases ali de grandes personalidades do mundo, da história, né? Sim. Que deixaram ali, construíram um baita legado e deixaram ali algumas frases de impacto, né? E dentro da minha própria sala, diferente dessas grandes personalidades, eu resolvi escrever a minha própria frase, né? Do que foi, né, o que foi responsável por nos levar até onde nós chegamos, né, que é a entrega física ali do Parque Tecnológico, né? E aí deixei escrito ali, né? Então, um propósito, um time de inconformados, planejamento, ética, entusiasmo e espírito público. Foi o que nos ajudou a chegar até lá, né? Foi o que nos ajudou a entregar aquele fantástico prédio, aquela fantástica infraestrutura que você pôde conhecer, cujo propósito principal é justamente fomentar a ciência, a tecnologia, a inovação, a qualificação e o empreendedorismo dentro aqui da nossa cidade e, claro, por consequência aqui para toda a nossa região, né? Para aqueles que nos acompanham. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, né? Faz parte aqui do conglomerado do Grande ABC, são 7 cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E o conjunto dessas 7 cidades, né, como você também bem sabe, Iago, a gente representa aqui o 4º maior PIB do Brasil, né, são quase 3 milhões de habitantes, né, numa região ainda que tem uma influência industrial ainda muito forte. E então cada um desses pontos, e aí voltando um pouco aí para a frase que eu deixei ali, né, para justamente perpetuar e permear ali as ações de toda a nossa equipe à frente do desenvolvimento econômico, né, se a gente olhar individualmente cada uma dessas palavras, né, então, primeiro planejamento, né, acho que qualquer coisa que você for fazer, né, se você não entender, aliás, né, fica aí o desafio para quem está nos acompanhando, assiste um filme americano aí, em qualquer determinado momento de um filme americano, você vai encontrar alguém perguntando ali, what's the plan? Né, como é que nós vamos fazer para executar o que a gente quer? Seja lá o que for, né, você precisa planejar e você precisa ter essa capacidade de entender, né, as ações de curto, médio, longo prazo, quem são as pessoas envolvidas, se precisa ou não de recurso, qual que é o tempo para isso tudo acontecer. Propósito, né, que é a primeira palavra que eu deixei ali, isso é fundamental, né, para a gente enxergar, assim como eu enxergo, né, um privilégio estar à frente da gestão da pasta do desenvolvimento numa cidade tão robusta e importante como Santo André, né, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, somos quase 800 mil habitantes, um PIB aí acima da casa dos 30 bilhões de reais, ou seja, então a gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Eu costumo compartilhar muito com o nosso time lá, Iago, se a gente dividir nosso dia em 3 partes, né, em 3 partes de 8 aí, né, então você está 8 horas dormindo, 8 horas cuidando ali das tuas coisas pessoais, familiares, e 8 horas trabalhando. Claro que na prática
tenho certeza, você assim como eu, né, a gente acaba dedicando por vezes 10, 12, 14 horas ao trabalho, e eu sempre digo, olha, se você estiver investindo o teu tempo naquilo que você não gosta, para tudo, desliga, puxa o freio de mão, abre a porta do carro, desce e repensa aquilo que você está fazendo, né? Porque é uma parte muito valiosa da nossa vida, e se a gente não enxergar o propósito daquilo que a gente está fazendo, né, fica aí então essa provocação para você que está nos acompanhando aí, né, reflita bem sobre isso, porque é fundamental que você entenda o porquê que você está fazendo. E para mim é muito claro, né? Eu acho que qualquer atividade que a gente desenvolve à frente da gestão pública, qualquer política pública que a gente desenvolve, a gente sabe que no final das contas a gente vai impactar às vezes dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então é fundamental que todas as nossas ações de uma maneira ou outra, impacte a vida das pessoas de maneira positiva, né? Então, propósito, planejamento, time de inconformados, né? Eu acho que em qualquer segmento, né, seja no setor público ou seja no setor privado, por vezes, a gente vai se deparar com um monte de coisa que a gente acha errado, que a gente não concorda, que a gente acha que deveria ser melhor. Agora, tem dois lados que as pessoas podem optar. Ou opta pelo lado do pessoal que só fica reclamando, né? Tem um desenho antigo lá, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Você vive reclamando, né? Você vive, né? A culpa é do político A, B, C, a culpa é da guerra, a culpa é de não sei o quê, né? Esse é o lado de quem até agora não enxergou o propósito, não entende o que está fazendo nessa vida aqui. Então, a gente precisa estar inconformado, né? Assim como a gestão pública, e tem sido muito interessante, daqui a pouco a gente fala um pouco mais especificamente lá do parque, mas a gente tem realizado uma série de eventos, de encontros, cursos, palestras, onde as pessoas chegam lá e falam, opa, isso aqui é a gestão pública que está fazendo? E a gente responde isso com muito entusiasmo, com muita alegria, né, com a certeza de que dá para fazer diferente. Né? Aquele inconformismo de ir numa repartição pública e falar, puta, isso aqui é velho, é antigo, é uma porcaria, não funciona, as pessoas não estão motivadas, ninguém está nem aí com ninguém. A gente resolveu, né, com o inconformismo, falar, nós vamos fazer diferente. E aí você precisa, para qualquer coisa que a gente vai fazer, é como nós estamos fazendo aqui agora, no podcast aqui, a gente está participando, você tem 2 pessoas cuidando aqui de toda a produção, tem você como entrevistador, eu como entrevistado, tem o restante da equipe aqui, já tem uma outra entrevistada, tem alunos que vieram aqui para acompanhar, para aprender. Então isso aqui, né, esse nosso encontro aqui hoje é um belo resumo, né, de como fazer as coisas, né? Então, a gente sempre vai precisar de um time de pessoas para executar, seja o que for que a gente tiver desejo em fazer, a gente vai executar melhor quando a gente tiver mais pessoas conectadas conosco. Aí eu falei de entusiasmo, aliás, próximo é entusiasmo, né? Independente da fé de cada um, né? Entusiasmo, na essência da sua palavra, é ter Deus dentro de você, ou seja, ter uma energia que te mova, né, em momentos desafiadores. Aliás, a vida não é um mar cor-de-rosa maravilhoso, onde nada dá errado. Não é linear, né? Pelo contrário, né, a gente vai enfrentar N situações, às vezes a perda de um emprego, às vezes o distanciamento de um amigo, de um familiar, a perda de um familiar, né, uma situação econômica que nos imprime aí uma série de desafios. Ou seja, agora como é que você encara isso tudo, né? Você vai encarar olhando, falei disso há pouco aí também, há poucos dias, né? Você vai encarar como copo meio vazio ou como copo meio cheio, né? É como você pode encarar. Eu falo, os problemas, eles são do tamanho que você quer dar para eles. Se você entender que a vida não tem sentido, que o problema é um absurdo, que, nossa, que o político A, B ou C, ou a guerra, ou a economia, tal, se você jogar para um terceiro a responsabilidade daquilo que é sua própria responsabilidade, né, isso vai tornar a tua vida muito mais difícil. Então, o entusiasmo é fundamental, né, para que a gente todos os dias acorde com essa energia em querer fazer melhor, em ser grato pela vida, pela saúde, pela oportunidade que a gente tem diariamente. Entusiasmo, falamos de planejamento, propósito, time de inconformados, entusiasmo, time, que mais aqui que nós falamos, vamos lá, só para eu não me perder aqui. A frase é sua, tem que estar na ponta da língua, hein? Pois é, né? A gente aqui nós estamos num bate-papo, aqui a gente espírito público, né? Sim. E aí, no caso especificamente, né, a ética, poxa, antes aí de entrar no espírito público, né? Ética que é fundamental.
Outra coisa, né, que a gente está cansado de ver por tudo que é lugar. Sim. Né? As pessoas, olha isso aqui, político, não sei o quê, os caras desviam dinheiro, fazem as coisas erradas, então cobra propina, ou seja, a gente carrega, né, eu, à frente da gestão pública, carrega um fardo muito grande de erros que outros cometem. Sim. E as pessoas, num primeiro momento, tendem a acreditar, não, eu vou lá e vou conhecer tudo igual ao que eu normalmente escuto, né? Vejo na TV, escuto no rádio, etc., vejo na internet. E aí, a hora que as pessoas chegam lá, opa, peraí, dá para fazer diferente, as pessoas estão fazendo diferente. Então, a ética é fundamental para tudo que a gente vai fazer, né? Aliás, a ética dentro da tua própria família, do convívio social que você tem, do teu trabalho, não importa onde você está. Isso é fundamental e, lamentavelmente, a gente está vivendo, e a gente vive num país, né? Isso não acontece só no Brasil, acontece em vários outros países do mundo, né, onde as coisas muitas vezes se normalizam, né? As pessoas normalizam a coisa que é errada, a coisa que está torta, né? Não é como deveria ser. Então, a gente sempre precisa reforçar muito essa questão da ética. E, por fim, né, dentro do que é a nossa atividade lá na gestão pública, é isso, é o espírito público. Eu tive agora recente, aí no final do ano passado, em setembro do ano passado, eu fui a Londres, a convite do Banco do Brasil, num curso de formações e lideranças públicas, né? Fomos 40 brasileiros para Londres, na University College de London, e fica muito claro, né? Por que a Inglaterra é a Inglaterra e por que o Brasil é o Brasil. Eu não estou dizendo que lá não tem corrupção, que não tem problemas, que não tem uma série de coisas, mas eu tive a possibilidade de ficar lá durante uma semana e andei muito lá pela cidade, né? Uma cidade super aprazível. E aí a gente sente na pele a diferença de uma nação como a Inglaterra e como o Brasil. Né? Você anda pelas ruas com absoluto conforto, com segurança, com tranquilidade. Né? As calçadas, vou só tomar um pouquinho de água aqui por conta Bastante coisa, da bastante voz. assunto, né? Tem assunto, vai falhar minha voz aqui, mas a gente vai hidratando aqui, vai tocando. Então a gente percebe uma cidade, né, e um país muito mais aprazível, né, muito mais seguro, com mais oportunidades, né, com menos pessoas vivendo nas ruas, né, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, não só aqui em Santo André, em qualquer outra cidade do país não é diferente. Então, e isso tudo está no espírito público, está em ter a responsabilidade, a consciência de tudo aquilo que a gente faz, aquilo vai impactar de alguma maneira a nossa sociedade. Né? A gente vai contribuir mais ou menos, né? A gente vai ter, né, quando você tem esse olhar mais para o coletivo, a sociedade tende a avançar de uma maneira muito mais satisfatória. Então, esse é um pouco do extrato do que nos trouxe até a entrega dessa nossa sede física do Parque Tecnológico de Santo André. E aí tem uma curiosidade, algo que a gente sempre gosta de destacar. O parque é um assunto que se discutia na cidade desde a década dos anos 90. Né? Desde os anos 90, alguém falava lá, não, parque, precisa ter um parque, mas aquela história, era né, aí alguém falou, aí alguém pediu um credenciamento, aí alguém pediu para elaborar um projeto, mas aquilo estava no ar. E quando a gente iniciou esse desafio à frente da gestão lá em 2017, a gente sabia que a gente ia mudar né, a gente inconformado da cidade e da região ainda não ter um equipamento robusto, capaz de conectar os principais atores e mudar uma realidade. Aliás, tem uma outra palavra, né, que eu sempre gosto de dizer aqui, que é o OPA, né, o O de observar, o P de planejar e o A de agir. E quando a gente observa a nossa região do Grande ABC, talvez a última grande empresa que eu me recordo aí que foi embora, que foi a Toyota aqui na vizinha São Bernardo. Sim. Quando a gente olha para os últimos 30, 25, 35 anos aqui da nossa região, a região não perdeu uma Toyota, ela perdeu o equivalente a 900 Toyotas. Isso é o tamanho do problema que a nossa região enfrentou, né, com a perda, uma série de indústrias foi embora aqui da nossa região, além de uma transformação natural do mercado de trabalho, né, da economia mundial. A gente sofreu muito, então, ao observar isso, a gente falou, poxa, a região precisa de um espaço desse. Só que antes de pensar no espaço, o que a gente fez? Aí é que a gente inverteu e a gente nasceu, o Parque Tecnológico de Santo André nasceu de uma maneira absolutamente disruptiva. O que a gente fez? Eu provoquei ali a minha equipe, eu falei, antes de pensarmos no espaço, nós vamos pensar em estruturar um conjunto de ações, um conjunto de programas, nós vamos conectar todos os atores, né, como se fala aí na linguagem, a gente teve que pivotar, né, antes de pensar na sede física.
E aí, quando o prédio, então, foi inaugurado em novembro do ano passado, você esteve lá conosco, né, acompanhou lá bem, como é que ficou a estrutura e como é que está ficando, porque a gente ainda Sim. continua avançando. A gente, então, já nasceu com um prédio vivo, né? E a minha provocação com o nosso time sempre foi, basta olhar para o nosso país, a gente vai identificar, aliás, tem até um número aí que eu escutei recente, se a gente olhar obras públicas que estão paradas no país, são mais de 12 mil obras públicas paradas, em todos os estados, em todas as federações, né? E isso de novo, né? A gente volta para o inconformismo. Fala, pô, como é que eu vou me conformar com um negócio disso? Isso está errado. Quem planejou isso planejou mal, não sabe o que ia fazer, não sabia o quanto de recurso ia precisar, não mobilizou time suficiente, não estabeleceu planejamentos, né? E ações de curto, médio e longo prazo. E a gente então fez isso tudo. A gente fez a nossa lição de casa e ao inaugurar então esse prédio já nasceu vivo e você teve uma das ações lá, então a gente tem recebido e realizado encontros e eventos lá semanalmente, né, reunindo ali cerca de 100, 200, 300 pessoas e já tem uma extensa agenda até o final do ano que mostra então a importância de um equipamento desse aqui para a nossa região, para não só sermos uma resposta a toda essa perda que aconteceu ao longo das últimas décadas, mas para ajudar na construção da nova economia, dessa nova economia que está se desenhando, né? O setor de serviços cresceu muito aqui na nossa cidade ao longo dos últimos anos, e a gente falando, né, a Estec aqui, que é uma empresa de inovação, de tecnologia, sempre que perguntam a mim, ao prefeito Gilvan Ferreira, né, qual é a vocação de Santo André, né? Principalmente aqueles que vêm de fora, qual é a vocação de vocês aqui? E a gente responde sem medo de errar, nossa vocação é a inovação. Sim. Aqueles que não inovarem, seja na gestão pública, seja no setor privado, na indústria, no comércio, no serviço, aqueles que não inovarem, Iago, vão ficar para trás. Né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas, né, uma série de soluções aí inovadoras que as empresas e o poder público também precisam estar atento a tudo isso, para que a gente possa entregar, no caso do setor público, entregar melhores serviços aí para a população, né, transformar a cidade numa cidade mais aprazível para se viver. Né? Eu tive lá, voltando até um pouquinho para Londres lá, eu fui visitar um dos centros de inovação que eles têm lá, chamado Pearson, e eles têm ali, eles fazem teste para entender o nível de ruído na cidade, né, de maneira a não incomodar o cidadão que está ali andando no dia a dia na cidade, né, o som do transporte público. Aliás, transporte público, diga-se de passagem, Londres tem uma das maiores frotas de ônibus elétricos do mundo, são mais de 3 mil ônibus eletrificados, né? São Paulo, se eu não estiver equivocado, aí atingiu a marca aí no mês passado de 2 mil ônibus eletrificados. Londres já tem mais de 3 mil ônibus, todos os táxis já são eletrificados, né? Então, veja onde vai a preocupação de uma cidade, né? Qual é o nível de ruído, né? O cidadão está estressado, né? Porque se a gente vai para a rua aqui agora, se houve, né? A gente, lamentavelmente, a gente vive num país onde as pessoas não respeitam o próprio chão, Sim. onde piso, né? O cara joga um papel de bala, cospe um chiclete, joga um cigarro, joga uma embalagem, o motoqueiro que vem toca ali, enrola o cabo, cara, isso tudo gera um desconforto para quem vive na cidade, para quem empreende numa cidade. Isso é desconfortável. E aí, olhando para uma grande nação como Londres, você vê, puto, o nível de preocupação está nesse patamar, né, de entender qual é o nível de ruído que o cidadão que vive aqui em Londres está passando. Né? Eles estudam ali também as calçadas, né, se tem trinca na calçada, qual é o desequilíbrio que principalmente uma pessoa mais idosa ou com uma mobilidade reduzida, como é que isso pode acarretar em um acidente, porque se acarreta o acidente, isso vai impactar no sistema de saúde. Opa, caiu. Tá tudo certo aqui, viu, gente? Isso aqui é assim mesmo. Ao vivo, né? Só acontece com quem faz. Tá tudo certo. Então é aquela história, né? Se causa um acidente ali, isso impacta o sistema de saúde do país. Então, essa é o tipo de preocupação né, que as grandes nações têm e que a gente tem que se inspirar nisso. Aliás, uma outra coisa importante, né, fazendo o link aí das grandes nações com o Parque Tecnológico, antes de nós chegarmos naquele modelo que você conheceu, do Parque Tecnológico, a gente viajou e pesquisou muito do que existe aqui no nosso país, né? Então nós fomos aí para Sorocaba, para São José dos Campos, para Florianópolis, para Recife, para São Paulo, enfim, a gente correu boa parte para São José dos Campos, a gente correu boa parte dos ambientes de inovação que a gente tem no nosso país para se inspirar e aprender com esses espaços que já são consolidados, que já
erraram muito, que já acertaram muito, então a gente foi se inspirar e buscar as melhores referências, e internacionalmente também não foi diferente, né? O prefeito Gilvan, até antes de assumir a prefeitura, ele foi à China, a convite da Câmara de Comércio Brasil-China, foi conhecer muito do que tem de inovação na China, né? Eu fui também, fui aos Estados Unidos, fui a Londres, fui a Barcelona, né? Fui conhecer o Distrito 22 Arroba, né? Que é uma grande referência lá na Europa. Ou seja, a gente foi buscar as melhores inspirações, que aliás para vocês que nos acompanham também, se quer fazer alguma coisa com excelência na tua vida, vá atrás dos melhores. Sim. Não adianta ficar olhando aqui para o nosso quintal e achar, Sim. não, tá, toda a solução está aqui. Tem uma frase que a gente gosta muito, você é testemunha disso, inovar é um esporte coletivo. Né? E se você não se conectar com os diversos atores, você pode até inovar, mas não vai inovar com a intensidade, maestria, né? Com maestria. Então, é fundamental que isso aconteça. Mas, enfim, estamos batendo papo aqui. Vai me perguntando aí, porque os assuntos são Vou fazer um paralelo, longos né, compartilhando. Eu recentemente voltei também do Vale do Silício. Legal. É o que você falou, né? E beber na fonte com quem está inovando. Claro. E essa sua mentalidade, né? Esse entusiasmo por falar em inovação, Claro. fazer acontecer, é o que faz esses lugares prosperarem, né? Você Exato. falou de Londres, vou falar daquela região do Vale do Silício também, que é muito rica. É muito essa questão do inconformismo, né? Eles não aceitarem, sempre foi feito assim, é feito dessa forma. E se a gente sentar na cadeira e na nossa posição de não vou conseguir transformar, é sempre assim, vai ser diferente, é melhor a gente nem acessar, ter esse nível de informação e a gente não ser esse agente aqui de transformação e disseminar a palavra, né? Um exemplo aqui, né, a gente citou no nosso bate-papo, tem o pessoal da ETEC aqui acompanhando o nosso bate-papo, e é um pouco disso. A Mariana, que é minha esposa e sócia aqui na ETEC também, a gente tem feito esse movimento de ir aprender, esse ambiente nosso de inovação, cultura, trazer para esses jovens que daqui a pouco é mão de obra nossa aqui. Claro. Então a gente tem que multiplicar os nossos talentos, o que a gente está vivendo como empresa, e esse inconformismo está no nosso DNA, né? Então a gente conversando aqui, a gente tem que fazer diferente. E você sabe que né, a gente está falando dos jovens aí, deixar uma outra provocação para você que está nos acompanhando aí, que é empreendedor, ou que é o pessoal assim da minha geração aí, 40 a mais, eu estou com 54 já. Tem muita gente que reclama, né, fala dessa nova geração, fala, geração nem tal, nem estuda, nem trabalha, isso aqui, ele faz uma série de críticas. E eu estava estudando uma doutora, né, dos Estados Unidos, né, Eliza Philby, e ela propondo algo muito interessante, né, para que os empreendedores e os empresários, né, e aqueles que exercem cargos de liderança possam refletir melhor, né? Então, assim, será que é o jovem que não se adapta a esse novo mercado, ou será que você, empreendedor, e você, líder, é que está engessado e não compreende que as necessidades dessa nova geração são completamente diferentes das necessidades que foi a minha geração quando eu era mais novo? Né? Porque, por exemplo, vamos olhar para o meu caso aqui, né? Meu pai trabalhou em multinacionais durante muitos anos, depois ele foi empreender e a empresa, né, já é falecido, mas a empresa existe até hoje, né, mais de 40 anos de empresa. Né? Quando eu olho para o meu sogro, trabalhou 42 anos na Ford. A Ford nem existe mais aqui. Né? Então, essas foram as referências que eu tive, né, e que muitos tiveram. Então, você tinha a consistência, o respeito e a hierarquia e a recompensa. Né? Então, eu construí uma carreira pautada nisso. E tem muita gente que acha que é assim até hoje e não compreende que esses jovens, essa garotada que está aí hoje, eles já passaram por uma pandemia. E o que acontece na pandemia? O que muitos empresários fizeram durante a pandemia? Opa, estou apertado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou demitir. Eu vou demitir parte da equipe, vou garantir o meu. Opa, mas peraí, então esse jovem ele já está escaldado, fala, opa, mas peraí, a hora que aperta o calo, você vai me demitir. Então, peraí, então eu preciso olhar primeiro para os meus interesses. Né? Eu estou chegando agora no mercado de trabalho, então, assim, é fundamental, e aí é muito legal, né, eu voltando lá para o meu time, né, dentro do Parque Tecnológico, a gente teve uma pequena confraternização ali na última quinta-feira, ali véspera de feriado, tinham 5 aniversariantes, né, do mês. E aí a gente se reuniu e foi muito bacana, porque eu tinha uma garota de 20 anos que estava conosco, né, e tenho lá o Sidney, que é um senhor de 79 anos, e que coordena uma importante ação aí, que é o Circuito Andrense de Empreendedorismo. A gente corre todos os cantos da cidade levando apoio do Sebrae, captação de currículo, acesso a recursos via Banco do Povo, cursos de qualificação, enfim, a gente leva uma série de serviços, a gente corre toda a cidade.
A gente sabe que muitas vezes o cidadão tem dificuldade de se locomover até a região mais central da cidade, então a gente resolveu também ser inovador, né, em falar, opa, peraí, se eu tenho todos esses serviços à disposição da população, não adianta eu ficar aqui e falar, ó, vem até mim. Não, nós vamos até vocês, né? Então a gente corre toda a cidade. E aí essa mescla né, de alguém com 20 anos, com uma outra pessoa de quase 80 anos, você fala, opa, peraí, quer dizer que o meu modo, eu como gestor, eu como líder, eu tenho que tratar os dois da mesma maneira? É óbvio que não. Eu preciso me adaptar ao pensamento, à cultura de cada um deles, né? Então, essa geração que está aí é muito legal, porque eles são muito rápidos, né, para aprender. Aliás, é uma velocidade que, né, que a geração que já tem aí os seus 40, 50, 60 anos já tem mais dificuldade, e é normal que assim seja, né? Eu tenho 2 filhos, até dei aí, comprei para o meu filho mais velho, aí, que tem 18 anos, recentemente uma controladora de DJ, e é impressionante a habilidade, a rapidez de mexer em todas aquelas teclas, aqueles botões, né, jogar. Aliás, né, a gente falando em desenvolvimento de games também, né? Estava falando com o meu outro filho mais novo, o Luigi, que tem 15, falando, pai, os médicos agora, as faculdades de medicina estão colocando aulas de CS na grade curricular. Pô, aula de CS, cara. Qual a correlação? Então, porque hoje, e inclusive eu tenho um amigo aqui, Dr. Osés, que é aqui de Santo André, é uma das maiores referências em cirurgia robótica do Brasil hoje. E você ter essa sensibilidade, porque né, você vai jogar um CS, eu nunca joguei, né, eu só vejo meus filhos jogando, mas a velocidade que você precisa para raciocinar, para ver, para enxergar, para entender, para fazer um movimento, usando as duas mãos, olhando tudo que está acontecendo, né, e essa habilidade ela é demandada hoje para os médicos que vão operar, né, e que realizam cirurgias robóticas hoje. Né? Por exemplo, você vê aí até esses jogadores que constantemente estão se lesionando, muitas dessas cirurgias são robóticas hoje, né? E você precisa ter essas habilidades, né? Então, né, isso aí abri esse parênteses aí para falar dos jovens, né? Até para que a gente desmistifique essa coisa de que é uma geração que não está nem aí com nada, pelo contrário, né? É a geração que está aqui, que tem uma série de habilidades que os mais antigos, né, os mais vividos, não têm, né? Mas e onde está o grande, né, talvez o grande desafio de quem exerce cargo de liderança é mesclar, né, a experiência de um lado com a agilidade que tem do outro e, ao mesmo tempo, né, eu tenho falado isso com muitos empresários também que, por vezes, vêm aí, olha, tá difícil contratar mão de obra, é uma porcaria, veio um concorrente A, B ou C que levou meu funcionário embora, e aí, né, eu devolvo as perguntas ao empresário. Pô, mas vem cá, qual que é o teu funcionário enxergava propósito no que ele estava fazendo? Tinha visão. Ele tinha visão de onde vocês querem chegar? Ele estava incluído no crescimento da tua empresa? Você ofertou algo diferenciado para ele ou você ofertou o arroz e feijão achando que, legal? Né? Pode ser que tenha funcionado no passado, hoje não funciona mais. Né? O cara mora perto da casa ou o teu funcionário gastava 4 horas por dia, jogava na lata do lixo, né? 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Né? Peraí, você realmente estava atento? A culpa é do concorrente que levou o funcionário embora ou a culpa é tua? Sim. Né? Porque se a hora que você aponta um dedo, tem 3 voltados para você. Olhe e faça essa reflexão. Isso é um mundo, e isso tudo são as mudanças que a gente vem enfrentando, né? E a gente precisa ter essa consciência, seja na gestão pública, seja aqui na gestão privada, a gente precisa entender. Né? Eu tenho conversado com muitos empresários, ontem inclusive tive uma palestra super interessante lá a gente lançou um programa de gastronomia, né? O terceiro Festival Sabores da Cidade, a terceira edição, e veio o Eric Momo, que é um dos CEOs lá da rede de pizzarias de São Paulo, 1900. É uma das principais, ela é considerada top 5 no Brasil em pizzarias. Eles têm 14 unidades, 10 portas abertas para o público e 4 dark kitchen, né? Para quem nos acompanha aí, às vezes não conhece esse termo dark kitchen, né? O cara prepara, né, portas fechadas e trabalha só no delivery. E só no ano passado vendeu 1 milhão de pizzas, né? E desse volume de vendas, 56% delivery. Né? Então você precisa entender esses movimentos de mercado, né? Como é que o pessoal está privilegiando o delivery? Amigo, você tem que estar no delivery. Né? A gente estava lá, inclusive um dos parceiros aí nessa edição, novamente, aí, assim como foi o ano passado, o iFood. Aliás, tem um número curioso aí, né? Vocês que vivem aqui na região do Grande ABC, especificamente aqui em Santo André, em abril do ano passado, o iFood, né? Esses números com certeza hoje são maiores, mas abril do ano passado eles tinham na plataforma, só aqui em Santo André, 2.980 estabelecimentos gastronômicos cadastrados na plataforma iFood.
e só no mês de abril eles realizaram 770 mil pedidos. Caramba. Então veja o tamanho disso, né? Veja a importância do que é a cidade de Santo André para uma plataforma como o iFood, né? Hoje esses números são muito mais robustos, né? Inclusive chegaram novos concorrentes aí também para o iFood. O iFood também precisa se mexer, né? Eu costumo dizer, né, quando a gente fala em inovação, a inovação ela precisa motivar todos, desde o nano empreendedor, né, aquele que está em casa, aquele que faz um artesanato, aquele que trabalha com isso aqui, né, que faz sozinho, até a grande indústria. Né, compartilhar com você aqui uma outra história bacana também. Eu fui em novembro de 2023, eu estive lá no Distrito 22 Arroba, né, com o então prefeito Paulo Serra. Santo André teve um stand lá na feira de cidades inteligentes. É uma feira de cidades inteligentes do mundo, né? E aí, além de Santo André, tinha Santo André, São Paulo, Curitiba e uma cidadezinha, que eu não me recordo agora o nome, do Mato Grosso do Sul. E aí a gente participou lá, expôs ali, o prefeito Paulo Serra foi fazer uma palestra e tal. E em determinado momento da feira, eu falei, vou dar uma volta pela feira. E aí encontrei ali o pavilhão americano, né? Puta, um pavilhão gigantesco, cheio de stands. Aí eu vi um stand pequenininho, né, um pouquinho maior desse espaço que nós estamos aqui, e tinha um professor, um cara super alto, quase uns 2 metros de altura, todo descabelado, parecia o Einstein, né? E aí eu vi ele com o jaleco NASA. Aí eu falei, puta, eu vou bater um papo com esse professor aí para entender o que ele está fazendo aqui, né? E aí eu falei, tudo bem, prazer, eu sou do Brasil, professor, o que faz a NASA aqui numa feira de cidades inteligentes? E aí ele pegou atrás dele, tinha um banner desses tradicionais mesmo, tripé com banner plástico ali, com 3 pontos, né? Um ponto era eVTOL, que é o carro voador aí que o pessoal chama hoje, né? Que a Embraer está desenvolvendo esse projeto. Então tem o eVTOL. Segundo ponto, avião supersônico velocidade Mach 2 e ponto 3, nível de poluição sobre o território americano. Aí ele pegou e falou, tá vendo esses 3 pontos aqui, eVTOL? Ele falou, qual é o peso máximo que um veículo desse deve ter? Ele tem que ser tripulado? Tem que ter um piloto? Sim ou não? Qual que é a legislação federal, estadual e municipal, quando você pensa nisso? Como é que deve ser o heliponto disso, o ponto de parada? Que horário que ele pode voar? Manhã, tarde, noite, madrugada? Se ele pega fogo, como é que você apaga? Ele é 100% elétrico ou ele é híbrido? E ele começou a colocar uma série de questões. Aí ele falou, vamos olhar esse outro ponto aqui, velocidade Mach 2, né? Velocidade 2 vezes a velocidade do som. Você levar um avião de passageiro, sair de Nova York para Londres, né? Sei lá quanto tempo daria isso, mas seria super rápido, talvez 1 hora, 2 horas no máximo. Você transcorrer uma distância gigantesca em pouquíssimo tempo, né? Em 2 vezes a velocidade do som. Mas imagina a quantidade de desafio, né? Para aqueles que são mais vividos como eu, né? Antigamente tinha um avião chamado Concorde, que ele voava 1 vez a velocidade do som. Só que era uma tecnologia extremamente complexa, né? Quando ele atingia essa velocidade Mach 1, né? Se ele estivesse muito próximo do solo, arrebentava tudo que é janela, né? O deslocamento de som gigantesco. Ou seja, tem uma série de desafios por trás de um voo supersônico desse. E o outro ponto, ele falou, nível de poluição sobre o território americano. Ele falou, a NASA tem hoje sistemas capazes de medir esse nível de poluição. Só que se eu consigo melhorar a aferição desse nível de poluição, e ter menos poluição sobre o território americano, significa que eu tenho menos pessoas com problema de saúde. Se eu tenho menos pessoas com problema de saúde, significa que eu tenho um gasto menor no meu sistema de saúde público aqui do país. E aí, resumidamente, ele me diz o seguinte, a NASA não tem resposta para todas essas dúvidas. E a gente vem participar de uma feira de cidades inteligentes porque a gente sabe que aqui tem muita gente criativa, tem muita gente inovadora e qualquer pessoa que queira contribuir com a NASA está de portas abertas. Legal. E eu sempre conto essa história lá, Iago, dentro do parque, por quê? Sempre que a gente tem grandes eventos, eu compartilho essa história, até para provocar as pessoas, dizendo assim, amigo, amiga, a NASA está dizendo que quer inovar com mais pessoas de qualquer lugar do mundo e as portas estão abertas. Você vai querer me dizer que dentro da STEC ou dentro da tua empresa que está nos assistindo aí agora, você tem resposta para tudo? Você está equivocado. A NASA está dizendo que não tem. A NASA é a mesma empresa que mandou agora 3 caras para sobrevoar lá uma área nunca percorrida ali atrás da Lua e etc e tal. Então, isso é fundamental, né? Aí a gente volta para esse esporte coletivo. Até hoje pela manhã eu tive com o Fábio do Sebrae, ontem à noite, perdão, e ele até falou, estou até aprimorando mais essa frase, né? Inovar é um esporte coletivo de contato, né? Sim. De contato, a gente precisa estar junto. E aí entra um pouco do papel que a gente tem feito no parque, né? Quando a gente olha para toda essa perda que o grande ABC teve,
ao longo das últimas décadas, né, a gente então olha para a importância de um espaço como esse, né, de conectar todos os atores, né, de entender o quão fundamental é a sociedade, né? Hoje lá no parque a gente tem 14 universidades conectadas conosco, né? Então eu costumo também reforçar, né? Esse é um dos principais ativos que a região do Grande Sim. ABC tem. Quando eu escuto as pessoas, tá difícil contratar, eu falo, amigo, se tá difícil contratar aqui no Grande ABC, que você tem mais de 100 mil alunos em Imagina no graduação Brasil e afora. pós-graduação, cara, experimenta então, vai lá, lá. o prefeito tá te dando um terreno de graça lá, vai Vai lá. lá. Quero ver quem que você vai arrumar para trabalhar para Sim. você lá. Ou se você contratar a gente daqui, você vai ter que pagar para o cara moradia, etc e tal, você vai ter que dar uma série de benefícios, que aí no final das contas você vai falar, puta, vale mais a pena empreender aqui, na Sim. região do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo. Então é um pouco aí do que, né, a gente vai desviando dos assuntos aqui, são muitos, né, Iago, mas é um pouco aí das Geralmente das a gente histórias, fala geralmente sobre os pontos positivos, né, sobre o sucesso, mas eu queria ouvir de você nessa jornada de parque tecnológico. Uhum. Qual foi o seu momento de maior desafio? Você falou, caramba, o calo apertou ali, porque, como a gente falou, uma gestão de um grande projeto não é Sim, linear, opa. não é tudo certo, né? Queria Pô, ouvir de você. pergunta fantástica, Iago. Realmente teve um momento muito, muito crítico. E você vê, né, meu saudoso pai também falava, né, na vida não tem, não existem coincidências, né? Existe sincronicidade das coisas, né? E em determinado momento, né, quando a gente se debruçou para valer, né, a gente começou a estudar tudo aquilo que já tinha sido feito, existia em relação ao Parque Tecnológico em 2017. 2019 nós lançamos o parque oficialmente, né, ligado em rede apenas, né, conectando todos todos os atores existentes. E aí a gente, quando foi lá por 2021, 2022, a gente falou, bom, vamos buscar recursos para tocar um importante projeto desse. E aí tem já algo inovador que a gente fez. Eu lembro, eu tinha uma colaboradora chamada Karen, e aí ela falou assim, né, ela sabia que a gente precisava de recursos para desenvolver um projeto inovador, né, que era o do Parque Tecnológico, um projeto de inovação. E aí ela chegou para mim e falou, Evandro, abriu hoje uma linha de financiamento da Caixa, ligada aí ao Ministério de Desenvolvimento Regional, mas não é uma linha de inovação propriamente dito, é uma linha de requalificação urbana. Aí eu falei, bom, se nós temos um prédio lá, que é um prédio que foi comprado pela administração pública, está abandonado, tal, se a gente vai reformar, poxa, ele pode se encaixar nessa linha, porque nós vamos requalificar aquela região toda, né? Tem a Universidade Federal que está ali próximo, né? Tem a estação, Do lado. né? Tem a estação, o terminal rodoviário, ferroviário do lado, também vai passar por intercorrências aí do estado, né? Então tudo isso vai se requalificar. Bom, vamos pedir. No primeiro momento foi negado esse recurso para nós. E aí eu lembro, o pessoal chegou, poxa, Evandro, negaram o recurso, não deu e tal. Eu falei, escuta, deixa eu perguntar uma coisa, nós podemos recorrer? Podemos ponderar? Podemos tentar entender por que eles negaram, se faltou a gente informar alguma coisa? Porque era a nossa primeira experiência, né, nesse tipo de captação de recursos, né, nós dentro lá do desenvolvimento econômico. E aí nós fizemos isso, e aí nós fomos contemplados, né? A gente foi alertado do que tinha sido o problema e que a gente sim poderia recorrer, explicando melhor e tal, e conseguimos essa captação. No segundo momento, a gente conseguiu a captação de recursos da FINEP, recursos não reembolsáveis, né? O governo federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem o braço financeiro deles, que é a FINEP, eles doaram para nós 10 milhões de reais. Então tudo que você vê hoje lá dentro do parque, mesa, cadeira, computador, né, toda a infraestrutura que a gente tem lá, é fruto desse recurso que o governo federal nos deu. E isso a gente estava só no projeto. Então esse foi mais uma inovação, mais uma etapa vencida, né, que a gente conseguiu captar um recurso que até parques já consolidados existentes não conseguiram na época. Sim. E a gente conseguiu. E, bom, aí tá todo mundo ouvindo e fala, bom, até aí talvez não teve nada de desafiador. E aí é que veio um ponto crucial. Em determinado momento começou uma discussão junto ao governo estadual de que o metrô viria para a cidade e que aquele complexo todo, onde hoje é um galpão da multinacional australiana Goodman, que é um grande galpão que foi alugado, inclusive agora recentemente pela Heineken e pelo Mercado Livre, foi 100% locado, eles inauguraram junto conosco em novembro do ano passado. Em determinado momento o governo do estado falou, prefeito, né, na época o prefeito era o prefeito Paulo Serra, falou, nós vamos precisar dessa área, porque senão não sai o metrô. E eu lembro que eu discuti muito com o prefeito, e não é discutir, né, no sentido pejorativo, pelo contrário, né, a gente conversou muito,
falar, né, onde eu falava, prefeito, eu defendo o projeto da Goodman, eu defendo o nosso parque tecnológico, eu defendo o metrô. Eu sei da importância disso tudo. E teve realmente um momento ali que realmente a coisa, eu sem medo nenhum de errar, Iago, sobrou um acreditando que aquilo ia se manter de pé, que fui eu. Né, eu olhei e falei, não é possível, é possível conciliar. Como de fato, graças a Deus, né, as coisas transcorreram da melhor maneira possível e hoje, sim, o pátio de manobras do metrô foi destinado lá para São Bernardo, uma área gigantesca, onde era inclusive a antiga Ford, lá um terreno de 1,5 milhão de metros quadrados, então dá para acomodar investimento privado, dá para acomodar o metrô, diferente do que aconteceria aqui, numa região nobre da cidade, né, a gente tem um terreno ali que é um pátio de manobra, né, não faz muito sentido, né? Então eu briguei muito, lutei muito para que esse projeto não escorresse pelas mãos. Na época até foi, né, isso foi final de 23, foi muito interessante porque eu fui para Barcelona também com o então secretário de obras e ele é quem ia tocar a obra ali, tocar, né, junto com a empresa privada, ia acompanhar esse processo todo da obra e foi muito interessante, né, isso é fundamental também, acho que compartilhar um pouco dessa história, né, é fundamental que qualquer empresário, né, qualquer um que exerce um cargo de liderança, eu falo no meu dia a dia ali que é aplicar o TBC é tirar o bumbum da cadeira aí, para ser gentil aqui, né? E conhecer, ir para fora. E foi muito legal porque eu fui junto com o secretário de obras e a gente foi visitar o Distrito 22 Arroba, lá de Barcelona. E quando a gente terminou um tour ali, né, na época eu falei com ele, eu falei, secretário, tá vendo? É isso aqui que a gente quer levar para Santo André. É claro que esses caras começaram o que eles estão fazendo aqui há 30, 40, 50 anos. Mas não importa, o nosso momento é agora, esse é o momento, e é isso que nós queremos fazer. E foi muito bacana, porque ele também passou a entender esse projeto, não como um projeto de uma obra pública comum. Né? Eu, quando eu estive lá em Florianópolis, em 2017, estou olhando o tempo aqui para a gente não avançar muito, a gente esteve lá em Florianópolis, e foi exatamente o que eu presenciei. Florianópolis, no passado, né, o estado de Santa Catarina, todo o recurso dele vinha justamente do turismo. E eles resolveram inverter essa lógica. Hoje o faturamento maior deles lá vem da inovação, vem da tecnologia, das empresas, das startups, né, das grandes empresas inovadoras que surgiram lá. Mas porque há 40 anos esses caras resolveram trilhar o mesmo caminho? É enxergar o propósito, enxergar o norte e falar, é para cá que nós vamos. E nós significa a gestão pública, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as universidades, no caso lá a Universidade Federal de Santa Catarina, e o empresariado. Então todo mundo se juntou e falou, é para cá que nós vamos. E eles começaram a trabalhar de maneira repetida. Né? Eu falo, parte do meu trabalho no dia a dia aí, é administrar vaidades, é fazer as pessoas entenderem, ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente se juntar, a gente vai conseguir, se a gente se juntar, se conectar, né, trabalhar em conjunto, a gente vai conseguir produzir e entregar muito mais para a sociedade. Se a gente quiser ir sozinho, não tenha dúvida, o caminho fica muito mais difícil. Né? Um pouco do que vocês fazem aqui na STEC também, né, fazer com que as empresas sejam mais inovadoras, estejam mais atentas às novas tecnologias, às novas oportunidades, aos novos serviços, isso é fundamental para a gente seguir avançando. Não, é isso, né? A gente tem que conectar o jovem, o estudante, o empresário, a gente também como empresário, mas às vezes o empreendedor, quem contrata a gente não está preparado para a tecnologia, então a gente tem que traduzir isso para ele, né? Fazer esse trabalho de educação de fato, porque às vezes eles não estão percebendo as oportunidades passando, né? Como você trouxe, o exemplo da NASA foi magnífico, né? Você acha que a sua empresa não precisa inovar? Imagina, cara, porra, a NASA tá pedindo ajuda pro mundo, tá? Pro mundo. Mas falando desse desafio que você teve, né? Imagino que quando você tá com aquele seu filho ali, o projeto, né? Opa. Que você gasta energia, vai tempo ali, você vê aquilo escorrendo pelas mãos, né? Mas graças a Deus não. Mas não escorreu. Não escorreu porque, né, a gente acreditava, acreditou, né? Eu acreditei muito naquilo, né? E aí eu falei, não, vamos reverter. E felizmente a gente conseguiu alinhar e equalizar todas as pontas aí que tinham problema. A gente felizmente conseguimos avançar e hoje tem esse presente para a cidade, né? Que está aí só para não me esquecer também, né? Além do trabalho que a gente faz com as grandes empresas dentro de um programa de inovação aberta, né?
com empresas como Mercedes-Benz, GM, Braskem, né, as empresas do polo petroquímico, a Prometeum, né, a indústria da borracha. Além de olhar para todos esses grandes, eu acho que é fundamental também eu destacar, a gente tem olhado também principalmente para a ponta da sociedade que mais precisa. Sim. Então, recentemente a gente lançou um programa com o Sebrae também, chamado Sebrae Comunidades. A gente pegou lá 40 pessoas que recebem o auxílio aí do Bolsa Família, mas que têm uma veia empreendedora, então a gente trouxe lá para 5 dias de aula dentro do lado do Parque Tecnológico. Agora essas pessoas estão sendo incubadas dentro das favelas mesmo, né? O Sebrae tem ido lá, o consultor, e ao final desse trabalho, uma dessas empreendedoras vão receber um capital semente do Sebrae. Além desse programa fantástico aí, Sebrae Comunidades, nós somos um polo da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Hoje a cidade de Santo André tem mais de 250 alunos se graduando aí no ensino universitário, né, em cursos de computação, engenharia, administração, né, estão estudando. Um dos polos, além do bairro Cata Preta, tem esse novo polo aqui no Parque Tecnológico, e somos também ali uma base do EJATEC. O EJA é a Escola de Jovens e Adultos, né, são pessoas que em algum momento das suas vidas não puderam continuar os seus estudos, né, então a gente não só, né, numa parceria com a Secretaria de Educação, não só resgata essa turma, né, para que eles finalizem os seus estudos, mas já com foco em tecnologia, que é o que você tão bem quanto eu sabe, não falta oportunidades no mercado de trabalho. Então, se a gente pode resgatar essas pessoas, né, fazer com que eles finalizem os estudos e dar ainda essa base tecnológica, isso é fundamental para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar de ponta a ponta da sociedade, né, diferente do que talvez alguns pensem, né, olha só para um ou para outro. Não, a gente não só olha, como precisa olhar para todos. Legal. Mas agora a gente falou do desafio, a gente já vê lá acontecendo, né, várias iniciativas. Eu estive presente em alguns eventos já no Parque Tecnológico. Queria entender a sua visão de futuro. O que você espera daqui para frente, né? O que é sua entregável maior ali com esse ambiente, com esse ecossistema que é ali que tem no Parque Tecnológico? Sim. A gente traçou ali, Iago, para a gente, né, eu sei que a gente está chegando aí para a parte final aqui do nosso bate-papo. Nós temos um projeto lá para os próximos 50 anos. Eu provavelmente não esteja aqui, né? Ela teria que estar com 104 anos, né? Teria que ter uma saúde muito, muito resiliente aí para chegar tão longe. Mas o fato é que o que nós estamos fazendo hoje, de maneira repetida, de maneira estruturada, não deixando que a vaidade impere, não deixando que essas posições, e não à toa, a gente trouxe muita gente de carreira para compor todo esse novo time do Parque Tecnológico, e eu não tenho dúvida nenhuma, assim como o estado de Santa Catarina se transformou, assim como a região do Vale do Silício se transformou, assim como empresas como a NASA se transformam constantemente, Santo André e o Grande ABC pode sim se transformar. Com certeza. Pode sim recuperar parte desse protagonismo que teve no passado com uma base industrial muito forte, mas que agora a gente pode e deve olhar para essa base tecnológica. Vocês são prova viva disso, né? Uma empresa de tecnologia que está sediada aqui, né? O Fábio, que é um dos consultores lá do Sebrae, um cara muito entusiasmado também, sempre traz esse número, né? O Grande ABC hoje já tem mais de 12 mil, são quase 13 mil empresas de base tecnológica. Dessas 13 mil, pouco mais de 4.300 delas, assim como a Estec aqui, já estão posicionadas aqui em Santo André, e a gente não tem dúvida nenhuma de que quando a gente olha para toda a infraestrutura que a gente tem aqui, né, e aí infraestrutura, leia-se, nós temos transporte rodoviário, nós temos transporte ferroviário, nós temos 12 hospitais privados aqui na cidade, equipamentos públicos, se eu não estiver equivocado aqui nos números, são 68 equipamentos públicos, portas abertas para a população, nós temos universidades, nós temos faculdades, nós temos aqui, olhando, estou falando só de Santo André, né, isso você vai multiplicando por todas as demais cidades do Grande ABC. Nós temos 11 parques públicos fantásticos, né, que muito bem estruturados, né, nós temos 22 corredores comerciais, nós temos aí 4 grandes centros comerciais, né? Nós estamos aqui ao lado, junto ao complexo do Atrium Shopping, tem o Shopping ABC, tem o Shopping Santo André e tem o Gran Plaza Shopping. Só esse último, o ano passado, movimentou 1,2 bilhões, né? Faturou faturamento aí das empresas, é um dos maiores empreendimentos aqui do nosso país, né? Configura entre os 25 maiores. Né, do Grupo Cirela e do Banco XP, então é um potencial de consumo que a gente tem aqui na cidade é muito grande, cidade que, aliás tem um outro número também, não queria esquecer de compartilhar, quando a gente iniciou
a gestão, né? Até para quem está nos acompanhando aí, mas política é tudo igual, fica só na falação. Não, fica tranquilo que a gente tem números, né? Depois, é tem claro dado, que né? aqui a gente não precisa, né, não dá nem não temos nem tempo para contar tudo, mas esse número é especial. Quando a gente assumiu lá em 2017, a cidade tinha pouco mais de 56 mil CNPJs ativos. E faz cerca de 30, 40 dias a gente recebeu o presidente da Junta Comercial, da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, trouxe os números atualizados, Santo André ultrapassou os 124 mil CNPJs ativos. Então daqui a pouco a gente triplica o número de CNPJs ativos na cidade, né, em pouco mais aí de 9 anos. Né? Os mais pessimistas, mas tem o MEI, né, a turma do copo meio vazio, essa Sim. turma nunca nada vai estar legal. O cara vai ficar chorando a indústria que foi embora, ele vai ficar chorando porque boa parte disso é MEI, que é o microempreendedor individual, ele vai reclamar da pejotização, é o cara que está sempre vendo o lado negativo da vida. Né? E eu, né, não poderia ser diferente, até pelo cargo que ocupo, né, eu, além de... Né, a gente precisa ser otimista, a gente precisa enxergar que a sociedade está avançando. Você vê, a gente olha aqui para frente, um complexo residencial gigante, as pessoas que chegam para morar aí, ele vem consumir, ele vai precisar de produto, de serviço, de transporte, né, de produtos diversos. Então, isso movimenta, né, o setor gastronômico tem crescido de maneira assustadora aqui na nossa cidade. Isso é muito bom porque atrai diversos turistas. Né? A cidade, o ano passado, recebeu mais de 1 milhão de turistas, considerando os mais de 600 mil que visitaram a vila de Paranapiacaba, né? Só a rede hoteleira foram quase 200 mil quartos ocupados. Então tem números, né? O que eu falo, a cidade hoje, ao longo dos últimos 3 anos, a cidade do Grande ABC que mais gerou emprego com carteira assinada. Só no ano passado nós tivemos um saldo positivo de mais 10.083 novas empresas, né? Então isso é um número muito importante. Né? A cidade com boas escolas públicas e privadas, né? Então eu acho que quando a gente olha para toda essa infraestrutura que já é existente, né, aqui na nossa cidade e na nossa região, e eu não tenho dúvida de que ao longo dos anos, né, então olhando, traçando esse cenário do futuro, que a gente espera, né, que as pessoas tenham mais oportunidades. Eu acho que no final das contas, né, nosso objetivo maior no desenvolvimento sempre foi atrair investimentos para que esses investimentos gerem emprego e renda. Eu sempre falo, né, isso é uma frase já muito conhecida, o melhor programa social que um país pode ter é a geração de emprego e renda, ponto. Né, e a gente vê, né, a gente sabe ainda, a cidade, a gente vive numa região muito complexa, a cidade tem muitas favelas, muitos núcleos, né, núcleos ou favelas, como cada um prefira chamar. Então os desafios são gigantescos, mas esses desafios, boa parte desses desafios podem ser superados com a atração de investimentos, com aqueles que querem empreender, e esses empreendimentos com certeza geram novas oportunidades. Não, eu acredito muito na sua fala, né? A gente também é meio de transformar, de gerar oportunidades, empregar pessoas, impactar vidas, ajudar famílias. É óbvio, como empresário, eu quero lucro, eu preciso também dar o melhor para minha família, para as minhas filhas. Mas quanto mais oportunidades, empregos e oportunidades, cara, a gente está multiplicando, a gente está reverberando essa nossa mensagem. Cara, foi um prazer ter você aqui nesse bate-papo, é um aprendizado. Ver também o potencial da nossa região, né? E a gente fazer parte também desse ecossistema de inovação. Legal. Eu queria que você deixasse sua consideração final aqui para a audiência do STEC Podcast, seu recado final, pode ser de tecnologia, do seu pensamento pessoal, o seu desejo, seu último recado aqui para... Olha, reforçar o que a gente falou aqui, né? A nossa vocação precisa ser a inovação. Eu falei ainda ontem no final do dia ali com 2 empresários, né? Um livro que eu li ali, a Educação pelo Trabalho, né? E onde o autor ali escreveu, né, que todas as coisas e todas as pessoas são perecíveis. Sim. E se a gente não se mexer, né, se a gente não investir nas coisas, né, nas coisas existentes e em nós mesmos, a gente perece mais rápido. Então é fundamental que a gente, né, o aprendizado que tem, a gente tem essa veia do aprendizado contínuo, um pouco do que você faz aqui, desse papel que você semanalmente está aqui, entrevistando pessoas, batendo papo, né, fazendo essa troca, né, para a gente entender, ó, a NASA está dizendo que é importante inovar, né, e busca a ajuda de todos. Isso é um pouco de humildade que a gente tem que ter para falar, não, eu já sei tudo. Não, a gente não sabe tudo. Né, a gente precisa ter constantemente essa troca. Então, e para que a gente não parta dessa vida, né, sem entender o que a gente veio fazer aqui, é fundamental
que a gente então continue trocando, continue inovando, né? Seja como ser humano, seja como empresário, seja como cidadão. É o que eu falei, a gente precisa respeitar mais. Lamentavelmente a gente vive ainda num país com muitos desafios, mas não é porque tem uma série de coisas erradas que a gente tem que se portar da mesma maneira. Eu tenho até um amigo que sempre repete uma frase: que bom que eu não sou assim, né? Que bom que eu não sujo a rua, que bom que eu não preciso agir da maneira errada. Né? Eu acho que é um pouco disso, né? Um resumo de tudo que a gente falou. É esse um recado aí final que a gente deixa. E, né, obviamente, como a gente está aqui numa empresa de tecnologia, é isso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que a tecnologia vem revolucionando. Eu acho que as pessoas não precisam se assustar com essa história. Não, a inteligência artificial vai acabar com tudo, né? Você tem gente que é catastrófica, né? Nada. Eu acho que no final das contas é nós, seres humanos, né? A gente, né, é o que eu falo, me assusta muito mais não o avanço da inteligência artificial, mas o retrocesso da inteligência humana. Né? Então, acho que é em cima disso que a gente tem que pautar as nossas ações, né? De buscar sermos pessoas melhores, pessoas mais qualificadas, né? Entendermos o nosso senso de pertencimento, o que a gente está fazendo aqui nessa vida, agradecer pela vida que a gente tem, pela saúde. Né? Acho que isso é fundamental. Por vezes as pessoas não estão dando a devida atenção. Né? A gente tem esse pequeno equipamento aqui hoje, as pessoas investem muito tempo aqui. Eu falo às vezes aqui, só contar uma outra história rapidinho, né? Muitas vezes a gente, Evandro, tem um evento X, eu nem fiquei sabendo. Escuta, você segue o prefeito da tua cidade? Você segue a página da prefeitura da tua cidade? E aí às vezes o cara olha assim, não, tá, mas aí ele segue o artista, a influenciadora. A influenciadora. Cara, mas você não tá acompanhando o que acontece aqui, você não está dando atenção para tua família, para o teu vizinho, para o teu prefeito, para a tua cidade. Né? Então isso é fundamental para que a nossa sociedade possa ir avançando. Mas obrigado aí pela oportunidade de compartilhar e bater um papo aí com vocês. Aí. Eu que agradeço a disponibilidade, ser do desafio de agenda. Foi uma aula aqui, entender os números, né? Sempre que eu posso trocar com pessoas que brilham os olhos, falar sobre inovação, legal, tecnologia, é o que a gente está tentando trilhar e crescer o nosso negócio também. E está cercado de boas pessoas, né? Legal. É isso. Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do STech Podcast, com conversa sobre tecnologia, inovação e o que tem de melhor ali para a nossa sociedade, para o nosso mundo, seja empresarial e para a sociedade como um todo.